semana passada eu vim aqui na Personal Physio conversar com a Josi Barros para falar sobre causas de dor na coluna, principalmente pós-carnaval. E a gente falou de lombalgia. Deu até um negócio. Né? Vira e mexe, você pega alguém fazendo assim, a gente acha que vai consertar, né? Fazendo alguma coisa assim, já vai se mexendo. A lombalgia é uma característica, eu vejo muitas mulheres, principalmente as brasileiras, eu acho que pela nossa anatomia tem mais. É verdade isso? Ajuda porque, assim, as mulheres brasileiras, né, como a gente escuta falar, toda brasileira tem o bumbum empinado. O que é esse bumbum empinado? Nada mais é do que uma hiperlordose lombar. Então, o nome hiper, ele já mostra que está além do que deveria ser. Ele é bonito de se ver, mas a pessoa que tem vai sofrer. Toda mulher com esse bumbum empinado, né, que você olha de biquíni e vê que ela... Juliana Paz. Ela sofre de dor na lombar, que a lombalgia não é um diagnóstico, é um sintoma. Então, assim, lombalgia quer dizer que essa pessoa tem dores lombares. Mas por que ela tem dores lombares? Ela pode ter dor lombar por uma hiperlordose, que é um desvio na coluna, nada mais é do que a curvatura da lombar, ela está acentuada além do normal. Porque a nossa coluna, ela tem que ter 3 curvaturas fisiológicas normais para poder dissipar o impacto que ela sofre da ação da gravidade que age de cima para baixo. Se eu tenho hipercifose, que é um aumento da curvatura da torácica, que é essa região aqui, ó, a cervical está aqui, e a lombalgia, né, se for por uma hiperlordose, é o aumento da curvatura dessa região aqui, ó, da lombar. Então, essa visão aqui, ó, é de uma coluna normal. A curva fisiológica, ela não está acentuada, nem aqui e nem na cervical. Se essa paciente tem uma lombalgia, ela vai ser assim, ó. Aí eu tenho, ó, tá vendo, ó, uma antiversão pélvica, que é o quadril. O quadril ele roda para frente e o bumbum levanta, que está aqui atrás, né? Então eu tenho essa curvatura aqui, ó, aumentada. E isso é uma hiperlordose. Então, se eu tenho uma hiperlordose, eu vou começar a ter compressão aqui, ó, nos discos intervertebrais e a parte nervosa passa atrás. Então, eu começo a ter um pinçamento da medula, das raízes nervosas, e isso leva a dor. Eu já começo até a sentir. Agora, nós falamos também da cervical, quando reflete, ou a cervical reflete na lombar, ou o contrário também, né? Porque é tudo interligado. Quando começou a refletir, é porque já vem o processo avançado? Exatamente, porque assim, a dor, ela é um sinal de alerta, é um sinal vermelho. Teu corpo está dizendo para você que você está com algum problema, alguma lesão, algum processo inflamatório. Para existir um processo inflamatório, eu tenho que ter algum mecanismo que esteja machucando. Então, ou esse mecanismo é esses desvios posturais, que são 3, que é ou uma retificação aqui na curvatura, ou a pessoa tem a curvatura demais, ou a pessoa não tem a curva, que são aquelas pessoas que você olha de lado, a coluna dela é reta, ela não tem curva nenhuma. Essa é uma pessoa retificada. Se eu também não tenho a curva, eu não consigo dissipar o impacto. Então, eu também vou ter lesão em disco intervertebral. Ou é porque essa pessoa tem algum desvio chamado escoliose, que ela torce a coluna. Que é muito normal a gente ver também. Então, ela inclina a pessoa para o lado e ela gira. Então, todos esses desvios, eles vão lesionando os discos intervertebrais, ó, que são as cartilagens da coluna. É o que dá a movimentação, é o que absorve o impacto para não bater osso com osso. Se eu começo a ter compressão, eu começo a perder líquido nesse disco, ele começa a desidratar, e com isso, eu começo a ter um atrito entre osso com osso, bater vértebra com vértebra, e o nosso organismo ele é muito sábio, ele pensa o quê? Eu vou criar uma compensação para ela não bater osso com osso. Aí vem o bico de papagaio. Aí nasce o bico de papagaio, que é uma proeminência óssea, que esses pontinhos aqui ficam mais... Como defesa, mas que depois vai causar dor também. Aí ele começa a pinçar o nervo aqui atrás, e aí vai dando dor. Se for na cervical, vai dar dor irradiada para o braço. Se for na lombar, vai dar dor irradiada para o bumbum, para as pernas. E aí, não tratando ainda isso, o paciente não procurou ajuda, não foi para o RPG, não fez acupuntura. Lá na frente, ele vai ganhar uma artrose na coluna, porque esse disco vai perder totalmente o líquido, e aí começa a bater osso com osso. E aí, ou então, esse disco ele começa a ser empurrado para fora, e aí ele hernia. Aí nós chamamos de hérnia de disco. Aí aqui, na Personal Physio, você tem
tanto os aparelhos de pilates, que você usa o RPG e os tratamentos de acupuntura, né? Exatamente. A diferença é que quando o paciente está inflamado, está numa crise, ele vai iniciar no nosso método para dor, que é todos os aparelhos de última geração de fisioterapia, laser, ultrassom, TENS, infravermelho, junto com a acupuntura na mesma sessão. Vai tomar a fórmula chinesa, que é o anti-inflamatório natural para tirar dor. Ele melhorando. Como no primeiro dia eu vi que a causa maior é mecânica, exemplo, paciente com hérnia de disco, um paciente com escoliose, eu vou encaminhar ele para o RPG, que é uma especialidade da fisioterapia que trata a causa do problema. E se eu associar o Pilates no estúdio na mesma sessão, eu mando uma informação para o sistema nervoso que ele tem que trabalhar em conjunto a descompressão e o fortalecimento. Porque se a coluna do paciente está assim, e eu faço isso com RPG, ó, para alinhar e descomprimir, se eu não tenho musculatura acessória para segurar o que eu descomprimi durante 7 dias, porque ele só vem uma vez na semana, eu vou perder o RPG. Então, a minha clínica é a única que trabalha o Pilates associado ao RPG na mesma sessão. E isso que é bacana aqui, porque você trata na crise com a medicina chinesa, com a acupuntura e os aparelhos de fisioterapia, e depois que saiu dessa crise da dor, que você está aliviada, você começa a tratar a longo prazo para nunca mais voltar essa dor, né? Exatamente. E aí, o paciente que gosta de treinar, você sabe disso, que você gosta muito de fazer exercício, se eu falar para você, Renata, você vai parar de fazer musculação. Você não vai parar. Então, como eu fiz educação física primeiro, é a minha primeira formação, então, para esses pacientes que continuam a musculação, eu vou orientar num treino personalizado o que ele pode fazer na academia os outros dias da semana que não vai atrapalhar o RPG aqui. É isso que é importante, né? Fazer um tratamento para que não volte toda hora, para que você não tenha que se entupir de remédio, para que você tenha uma vida boa, né? Você falou algumas coisas aqui que já me deixam curiosas para as nossas próximas conversas, porque a Josi estará com a gente semanalmente. Quando você fala em escoliose, eu dei aula de balé há muito tempo, eu lembro que tinha muita criança com escoliose. E quando a gente fala em dores na coluna, a gente fala de um processo somatório. Então, como que a criança já tem? Mas isso não hoje, nos próximos programas eu quero saber disso, porque criança tem também, né? Tem, e é genético. E é muito mais grave na infância do que, por exemplo, na minha idade ou na sua idade. Então, a gente faz uma matéria só falando de desvios posturais na criança e a gente foca no mais grave, que é a escoliose. Tem muito assunto ainda com a Josi. Se vocês quiserem, tem dúvidas, pode tanto ligar aqui para conversar, deixar com elas, ou entra no meu Facebook, entra lá em inbox, fala o que você quer, quais as suas dúvidas que eu passo, e você ajuda também a gente a fazer o programa, né?